Bora, galera! Hoje vamos falar do filme Mortal Kombat 2. Fui assisti-lo e posso dizer que ele me surpreendeu positivamente nos rumos que a franquia vai tomar. Eu fui no cinema com os de verdade e posso dizer que foi divertido. O filme tem bons personagens, boa coreografia, boa fotografia. Eu não entendo nada de cinema. Aqui eu tô falando como leigo, como consumidor. E gostei do que eu vi. Tirando a parte que eu inventei de tomar muito refrigerante, eu fiquei até apertado durante o filme, mas foi divertido. Vocês podem perceber pela thumbnail aí que eu enalteci um personagem em si, mas ele tem pouco tempo de tela. E vou colocar uma imagem aí pra vocês verem e não vou dizer mais nada. Pra mim, essa é a parte mais foda do filme. A gente já sabe que o plot, a história de Mortal Kombat não é nada mirabolante. No começo da franquia, era só uma justificativa para os personagens saírem na mão. Mas nesse filme eles colocaram algumas regras, né? Eu acho que muita coisa ficou subentendida por causa do primeiro filme, eu não assisti. Eu vi algumas análises, né? E isso me afastou do longa. Eu acho isso uma idiotice. A gente tem que ver a opinião dos outros, mas eu acho que é interessante a gente acompanhar as coisas por nós mesmos e tomar nossas próprias decisões. Mas enfim, eu não assisti o primeiro filme dessa nova leva de filmes de Mortal Kombat. Mas quanto à história, Mortal Kombat não tem lá a história mais elaborada. É o seguinte, existem vários reinos, várias realidades, né? Se você preferir. E para que um reino tome posse de outro, não é por meio de guerra. Guerra convencional, que eu falo exércitos, né? Você tem que lutar torneios. E se um reino ganhar 10 torneios, ele pode tomar o outro reino. E assim que começa o filme. Shao Kahn, que é o imperador de Outworld, já ganhou 9 torneios de um outro reino. E uma nova vitória, ele pode acoplar esse reino aos seus domínios. Eu não vou dar mais informações, porque isso pode ser spoiler. Se você conhece a franquia de Mortal Kombat e tem uma pequena noção sobre a história, sabe como as coisas funcionam. Mas enfim, esse começo de filme é pra gente saber do início da caminhada da Kitana, que é uma das protagonistas desse filme. Eu achei que o Johnny Cage seria o grande personagem, seria aquele que receberia todos os holofotes, mas a impressão que eu tive depois de assistir o filme é que, na verdade, a protagonista é a Kitana. E o Johnny Cage é um bom alívio cômico, com muito tempo de tela. Mas enfim, Shao Kahn ganha o 10º torneio e anexa esse outro reino aos seus domínios. E a Terra está quase passando por isso. A Terra já perdeu 9 torneios e é imprescindível que ele ganhe esse próximo para não perder a Terra para o Shao Kahn. Então dá-se o início de mais um torneio Mortal Kombat. E é assim que Johnny Cage é convocado para participar desse novo campeonato. Johnny Cage, nesse universo, ele é um ator muito famoso, que atualmente está passando por uma decadência. Ele teve lá seus momentos de glamour e de estrela nos anos 90, mas agora é um cara esquecido. A gente vê uma outra faceta do personagem, porque nos últimos games a gente percebe que o Johnny é um dos personagens mais divertidos. É normal ele começar uma luta segurando o Oscar, fazendo graça. Ele tá na crista da onda, mas aqui no filme não. Ele é a imagem da decadência e desespero. Então ele é convocado, aparece o Raiden e a Sonya aparecem para ele convocando pro próximo Mortal Kombat. E aqui a gente vê literalmente a jornada do herói. Ele sem confiança, passando por um momento baixo na sua vida. Não foi trabalhada a questão familiar dele, se ele tem filha, se tem filho, se tem esposa. Fica bem na superficialidade mesmo, ator decadente. E essa negativa dele de não querer participar do Mortal Kombat. Mas essa convocação não é do Raiden, mas assim dos deuses ancestrais. E é aqui que pra mim entra uma das paradas mais brilhantes desse filme, que é o seguinte: você vai perceber quando for assistir o filme que as coisas são corridas. Não é uma série. Se fosse acho que esse filme, Mortal Kombat, funcionaria muito bem como uma série, porque nesse filme não trabalhou muito o background dos personagens.
foi como eu disse, quem teve o maior destaque foi o próprio Johnny Cage e a Kitana. Então, esses pormenores ficam em segundo plano. Então o Johnny Cage está nessa jornada para adquirir coragem e participar do campeonato e ver que ele tem uma responsabilidade num plano muito maior, que os problemas da vida dele é um mero detalhe diante da complexidade do universo. Então tem mais ou menos esse sentimento quanto à história dele. E o filme é divertidíssimo. Ele tem uma boa dose de comédia, não chega a ser algo exagerado, não atrapalha o próprio andamento da história porque tem muita violência. Para quem conhece a série Mortal Kombat, lá nos primórdios dos anos 90, houve até censura em alguns videogames, em algumas plataformas, pelo excesso de violência. Era normal você associar videogame, nos primórdios, né, dos joguinhos, né, que era coisa para criança, que era uma coisa mais fofinha, era uma coisa ali mais para brincar. E Mortal Kombat chegou com fotorrealismo, porque os personagens eram feitos através de foto, né? Eles tiravam a foto do personagem e faziam ali os personagens, né? E adicionou sangue, desmembramento, era uma coisa nova naquela época. Inclusive, quando eu vi isso quando criança, no Mega Drive, eu fiquei estupefato. Foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Era violento e divertido ao mesmo tempo. Mortal Kombat, ele brinca com esse dinamismo, com essa dicotomia. Porque num extremo tem a violência e do outro extremo tem a galhofa. E o filme absorveu bem essa característica da franquia. Tem muita comédia, tem muita brincadeira, é divertidíssimo, mas também tem muita cena séria. Vocês verão, para quem for assistir, e quem assistiu viu, a coreografia das lutas são interessantes. Tem muita cena de violência, né, que poderia muito bem aparecer a palavra fatality, né, que é interessante. Houve muitas referências, não só a Mortal Kombat, mas também a cultura pop de forma geral. E isso foi interessantíssimo. O que eu havia dito anteriormente, o que me surpreendeu no plot, foi porque eu achei que a grande estrela do filme seria o Johnny Cage. Ele tem essa ascensão no filme, ele começa até sofrendo um revés, que até uma estratégia da jornada do herói, né? Que ele recebe o convite do mestre e tem aquela grande derrota, aquela grande superação e até que ele alcança o pináculo, né, da própria força. E o Johnny passa por isso. Só que o cerne, o centro mesmo da história é a Kitana, que está numa jornada de autoconhecimento, até de vingança, né? Porque, como eu havia dito, o último torneio das terras dela, né, do reino dela, é tomado e infelizmente isso teve repercussão familiar, não vou dar spoiler, mas enfim, a jornada da Kitana tem uma jornada de superação, tem uma jornada de vingança, né? Uma jornada de autoconhecimento e ela teve muito tempo de tela. Eu quero salientar que eu gostei da caracterização. A atriz que interpreta a Kitana é a Adeline Rudolph, que eu achei que ela combinou com a personagem. Ela tem traços asiáticos, né? Diferente do primeiro filme do Mortal Kombat, que a Kitana ela tem mais traço ocidental. Gostei da caracterização. Quanto a Sônia, uma loira, né? Uma bela mulher, enfim. Achei que ficou bom. Gostei também dos outros personagens. O próprio Johnny Cage ficou interessantíssimo. Eu não consegui desassociar o ator, né? O Karl Urban, do outro personagem dele de The Boys. Eu sempre ficava imaginando lá o Billy Brutus. Mas enfim, gostei da caracterização. É um Johnny Cage mais velho, que isso fique bem mais claro, né? Apesar dele ser um grande artista marcial no universo de Mortal Kombat, aqui a gente acompanha o Johnny Cage mais envelhecido. Mas também eu acho que o grande destaque foi o Shao Kahn. Pegaram um ator aqui que também é bodybuilder, o nome dele é Martin Ford, o cara é gigante. O maluco tem mais de 2 metros, eu acho que ele nasceu para fazer o Shao Kahn. Enfim, o filme é divertido, a história não tem nada de mirabolante. A grande surpresa, eu não queria dar spoiler, mas assim, isso já conta como spoiler, né? O protagonismo não é só do Johnny Cage, a Kitana também tem muito tempo de tela, as lutas são interessantíssimas. Eu não citei aqui o Liu Kang porque ele fica meio para escanteio,
Inclusive, esse rosto dele me incomodou demais. Parece que esse maluco fez a harmonização facial, ele é muito estranho. Eu não assisti o primeiro filme, né? Eu não sei se ele aparece no primeiro filme, mas eu fiquei com a nítida impressão que ele fez a harmonização facial e isso me incomodava demais. Mas as cenas de luta do Liu Kang são muito legais. Pô, fogo e Kung Fu combinam demais, né? Eu acho que o Liu Kang luta Kung Fu. Bom, eu joguei Mortal Kombat e Shaolin Monks, né? Eu acho que é Kung Fu, mas enfim. Artes marciais. O Liu Kang luta artes marciais misturado com fogo. É sempre interessante, muito divertido. Mas como eu havia dito, pra mim o ponto alto é a luta do Liu Kang contra o Kung Lao. Essa luta é fantástica e já vale o ingresso. Os outros personagens também que tiveram destaque foi o próprio Kanon. Eu não acompanhei o primeiro filme, eu não sei se essa era a intenção dele. O Kanon, pra mim, a impressão que o Kanon passa quanto da lore do Mortal Kombat é que ele é uma cobra. É aquele cara não confiável. E eu achei esse Kanon desse filme muito galhofado, muito brincalhão. Não tô falando que o personagem não é ruim. O personagem é bom, ele é engraçado, ele teve um grande destaque. Só achei a proposta diferente. Interessante. Vamos ver como que eles vão trabalhar isso. Também destaque pro feiticeiro Quan Chi. Mano, ele ficou muito feio. O sujeito cabeçudo, ficou engraçado. Não é que ficou feio, ficou engraçado. Mas enfim, o filme é divertido, a história não tem nada de profundidade, vale seu tempo. Vale seu tempo, vai sem pressão, vai para se divertir, vai lá, leva seu pai ou sua mãe, se você for mais novo, porque essa franquia do Mortal Kombat já tem um tempinho, né? E se você não conhece a franquia, é uma boa oportunidade, você vai se divertir. Garanto que terá cenas que vão tirar um suspiro, seja pela ação, pelo dinamismo, e também vai tirar boas gargalhadas, que tem vários momentos ali mais leve. Agradeço pelo seu tempo precioso. Clica no gostei, se inscreva para receber mais vídeos, que ajuda demais, galera. Se inscreva aí para ajudar o canal. E até a próxima, forte abraço e fiquem com Deus.